para a gente poder bater esse papo, professor, começo te perguntando se esse corte, ele de fato aumentou ou nessas rodadas finais aí, isso vai depender do que os adversários diretos, especialmente do Cruzeiro, eles podem produzir ou não. Dá para trabalhar com segurança com o quê? 45 pontos? Olha só, o que faz essa pontuação subir é justamente que esses times que estão brigando pelo rebaixamento aumentaram o seu rendimento. E esses times estão aumentando o rendimento, então força essa pontuação para salvar um pouco mais alta. Então, de uma maneira específica, o Cruzeiro, basicamente, se ele terminar o campeonato com 45 pontos, ele tem 14% de chance de queda, que equivale basicamente a 1 em 7. Ou seja, é um risco pequeno, mas ele existe. Então, por exemplo, se o Cruzeiro der um azar, terminar com 44 pontos, essa probabilidade aumenta para 34%, para 35%. Então, e se ele terminar com 43, já seria 62%, ou seja, bem alta. Então, o Cruzeiro deve ser rebaixado se terminar com 43 pontos. Mas, se ele terminar com 47 pontos, já teria 0,5% de chance de queda. Ou seja, ele não deve cair se chegar a 47, nem 46, porque isso é bem pequeno. 45 é um índice pequeno também, que é 14%, mas ele existe. Então, existe a possibilidade do Cruzeiro chegar a 45 e ser rebaixado. Tá? Existe a possibilidade. Mas então, o que é interessante perceber nesses números, que o Cruzeiro tem, nesses confrontos finais, 2 jogos especiais, que são contra o Goiás e contra o Vasco. Se ele vence o Goiás e vence o Vasco, ele chega aos 43, e se ele chegar aos 45, ele vai ter 1% de chance de queda. Ou seja, é importante ele vencer, ele chegar, se ele vence esses 2 times, ele tem assim uma grande possibilidade de salvar do rebaixamento, mesmo com pontuação mais baixa. Você ficou com alguma dúvida sobre a questão dos jogos aí, né? Aliás, bom recebê-lo mais uma vez aqui. Professor, me ajuda uma coisa. O Cruzeiro tem jogos ainda por fazer, né? Nesses seus números aí, o senhor está contando como esses jogos? Eu estou dizendo os que o Cruzeiro ainda não fez, né? Certo. O Cruzeiro, na verdade, embora ele esteja na zona do rebaixamento, ele tem menos chance de queda do que o Vasco e do que o Bahia, justamente porque esse jogo a menos. Então, isso também é levado em consideração. Evidentemente, né, que o Cruzeiro tem um fator que prejudica fortemente nessa disputa, que é o número de vitórias. O Cruzeiro empata muito. Então, sempre do Cruzeiro, por exemplo, quando eu faço as simulações e comparo a pontuação do Cruzeiro com o do Vasco, do Bahia. Então, por exemplo, se o Bahia e o Cruzeiro tiverem a mesma pontuação final, o Cruzeiro tem uma chance maior de queda do que o time do Bahia. Isso porque o Cruzeiro tem menos vitórias.